Se você estivesse a 11.000 metros de profundidade e algo desse errado, você não teria tempo nem de perceber. Não haveria explosão, não haveria grito, não haveria pedido de socorro. Haveria apenas um estalo e então nada. Porque no fundo da Fossa das Marianas, a pressão não machuca, ela apaga. Hoje você vai entender o que realmente significa estar sob mais de 1.100 atmosferas de pressão. E quando você entender os números, você vai perceber que descer até lá é como colocar um submarino no centro de uma montanha de aço invisível. Mas antes de falar de metal, vamos falar do seu corpo. Ao nível do mar, você vive sob uma atmosfera de pressão. Isso significa que o ar ao seu redor já está pressionando você o tempo todo. Mas você nem percebe. Agora imagina descer apenas 10 metros na água. A pressão dobra, com 100 metros, ela já é 10 vezes maior que na superfície. Agora multiplica isso por quase 11.000 metros. Lá embaixo, cada centímetro quadrado do seu corpo estaria suportando mais de 1 tonelada de força. 1 tonelada em cada pequeno espaço. Não existe músculo que suporte isso. Não existe osso que resista. Se você fosse transportado instantaneamente para aquela profundidade, seus pulmões colapsariam primeiro, porque eles têm ar-ponto e o ar é comprimível. Seu tórax implodiria para dentro, sem tempo, sem reação. Mas o mais assustador é que o resto do corpo não seria amassado como em um desenho animado. Porque o corpo humano é majoritariamente água, e água quase não se comprime. Então você não seria achatado. Você seria esmagado de dentro para fora nas partes que contêm ar. Isso é física pura. Mas agora vem algo ainda mais absurdo. Submarinos também contêm ar-ponto e por isso eles precisam ser projetados como se estivessem entrando em guerra contra o próprio oceano. Cada mergulho profundo é uma batalha contra a força invisível da água, tentando colapsar a estrutura. E aqui vai algo que muda tudo. No espaço, o perigo é o vazio. No fundo do oceano, o perigo é o excesso. E excesso é mais cruel que a ausência. Porque no espaço, se há uma falha, o ar sai. Na fossa, se há uma falha, a água entra. E entra com uma velocidade tão brutal que transforma metal em fragmentos em milissegundos. Sem aviso, sem chance. Mas o que exatamente significa 1.100 atmosferas? Vamos comparar. É como se você colocasse 50 aviões comerciais pressionando cada metro quadrado, um prédio inteiro apoiado sobre uma caixa de metal, ou um caminhão pesado estacionado sobre cada moeda na sua mão. Agora imagina essa força constante, silenciosa, invisível, empurrando de todos os lados ao mesmo tempo. É por isso que cada descida ao Challenger Deep é considerada um risco real. Não importa o quanto a tecnologia evolua, a pressão nunca negocia. E no próximo bloco, você vai descobrir o que acontece quando essa força encontra uma pequena falha estrutural. E por que alguns engenheiros dizem que o fundo do oceano é o ambiente mais implacável já enfrentado pela humanidade. Você está dentro de um submersível a 9.000 metros de profundidade. Tudo parece sob controle, instrumentos estáveis, descida calculada, casco projetado para suportar a pressão. Então, um microdefeito, não uma explosão. Não uma rachadura visível, um defeito microscópico. Uma falha quase invisível em uma solda. A pressão não precisa de um buraco grande. Ela só precisa de uma fraqueza. E quando encontra, ela vence. A água começa a entrar a uma velocidade absurda. Não como em filmes, não como um vazamento lento, mas como um disparo invisível. A implosão acontece em milissegundos. Mais rápido do que o cérebro humano consegue processar. Você não sente dor, você não escuta um estrondo dramático. A estrutura simplesmente colapsa para dentro. Metal dobra como papel, o ar é comprimido instantaneamente. E tudo termina antes mesmo que o seu sistema nervoso registre o perigo. Isso é o que significa enfrentar 1.100 atmosferas. Mas aqui vai algo ainda mais perturbador. A pressão não age só quando algo dá errado. Ela está sempre lá, mesmo quando tudo está funcionando. Ela empurra constantemente. Ela testa cada parafuso, cada vedação, cada centímetro da estrutura.
É uma força paciente, implacável, silenciosa. E agora eu quero que você visualize isso. Um submersível no fundo da Fossa das Marianas, pequeno, isolado, cercado por 11 quilômetros de água acima dele. Não há margem, não há plano de fuga. Se o sistema de subida falhar, ele não pode simplesmente nadar para cima. Ele depende de liberar pesos estratégicos para retornar. Sem isso, ele fica preso sob uma montanha líquida. E aqui entra uma comparação que muda tudo. Você já viu o que acontece quando uma lata de refrigerante é esmagada? Agora multiplica essa força milhares de vezes. Porque lá embaixo o oceano não apenas pressiona, ele comprime. E embora pareça suave na superfície, se torna brutal em profundidades extremas. E não é só sobre o casco, é sobre energia acumulada. Quanto mais fundo, maior a energia potencial armazenada naquela coluna de água. Qualquer falha libera essa energia de uma vez. Isso explica por que descer até o fundo da fossa é considerado mais arriscado do que ir ao espaço por muitos especialistas. No espaço, você tem microgravidade. Aqui você tem compressão extrema. No espaço, você luta para manter a pressão interna. Na fossa, você luta para impedir que a pressão externa vença. É o oposto absoluto, e o oposto é mais cruel. Mas existe algo ainda mais desconfortável. Mesmo com toda essa tecnologia, mesmo com engenharia de ponta, ainda existem limites. Não dá para simplesmente construir um submarino gigante e descer. Quanto maior a estrutura, maior o risco. Por isso, os submersíveis profundos são pequenos, compactos, esféricos. Porque a esfera distribui melhor a pressão, é pura matemática. A forma mais eficiente contra esmagamento é uma esfera perfeita. Mesmo assim, o risco nunca é zero. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre o que aconteceria se um ser humano tentasse descer sem proteção adequada. Não em teoria vaga, mas na realidade brutal da física. E quando você imaginar isso, você vai entender porque a pressão do fundo do oceano é uma das forças mais destrutivas do planeta. Agora, eu preciso que você imagine algo que vai além da teoria. Sem submarino, sem cápsula, sem proteção, você sendo transportado instantaneamente para 11 mil metros de profundidade. Não é sobre aguentar alguns segundos, é sobre física absoluta. Primeiro, seus ouvidos. A pressão externa esmagaria os tímpanos imediatamente. O ar dentro dele seria comprimido de forma violenta. Em seguida, seus pulmões. Como falamos antes, o ar é o ponto fraco. O tórax seria comprimido antes mesmo que você pudesse reagir. Não haveria grito, não haveria instinto de fuga. Seu corpo não foi feito para negociar com essa força. Mas aqui vem algo ainda mais perturbador. Mesmo submarinos super reforçados não aguentam a pressão. Eles resistem a ela. Existe uma diferença enorme. A resistência não é conforto, é tensão constante. Cada mergulho profundo é um teste contra o limite do material. Titânio, aço especial, compostos avançados. Mesmo assim, tudo ali está sob estresse máximo. Agora deixa eu te mostrar o nível dessa força. A 11 mil metros, a pressão é de aproximadamente 110 megapascals. Isso significa que para cada pequeno quadrado do tamanho de uma unha, há centenas de quilos pressionando. Não é distribuído suavemente, é concentrado. Constante, imparável. E é por isso que qualquer microfissura vira uma sentença. Você já viu vídeos de implosão em câmeras de teste? O metal simplesmente colapsa para dentro como se fosse papel. Mas o mais assustador não é a implosão em si, é a velocidade. A implosão ocorre em menos de um piscar de olhos. O cérebro humano precisa de cerca de 13 milissegundos para processar um estímulo visual. Uma implosão profunda pode acontecer em menos tempo que isso. Ou seja, você não teria nem consciência do que aconteceu. E aqui está o ponto que muda o jogo. No fundo da fossa não existe resgate rápido. Se um submersível perde comunicação, ele pode estar a horas de distância da superfície. A subida não é instantânea, é lenta, controlada, dependente de sistemas funcionais. Se algo falha, não há helicóptero. Não há mergulhador de resgate. Não há plano B viável naquela profundidade. Isso transforma cada descida em um compromisso total.
Não existe meio termo. Ou tudo funciona, ou tudo acaba. E agora entra um detalhe técnico que pouca gente conhece. Os submersíveis mais profundos usam paredes com dezenas de centímetros de espessura. Janelas feitas de materiais especiais, muitas vezes acrílico espesso ou compósitos avançados. E mesmo assim, essas janelas são o ponto mais vulnerável, porque precisam permitir visão. E qualquer material transparente é estruturalmente mais delicado do que aço sólido. Então imagina descer sabendo que a menor falha ali pode ser fatal. Você está literalmente sentado dentro de uma bolha projetada para não colapsar. Uma bolha cercada por uma montanha líquida. E o oceano não faz barulho de ameaça. Ele não vibra dramaticamente, ele apenas pressiona, silenciosamente. Mas existe algo ainda mais desconfortável. A pressão não é apenas força bruta. Ela altera o comportamento da matéria. Materiais se comportam diferentes sob compressão extrema. Pequenas imperfeições que seriam irrelevantes na superfície se tornam críticas. É como se a física estivesse operando em outro nível. E é por isso que o fundo da fossa não é apenas profundo. Ele é hostil por definição. Mas no próximo bloco, nós vamos comparar essa pressão com situações reais que você já viu e talvez não tenha percebido. Porque quando você entender essas comparações, a ideia de descer até lá vai ficar ainda mais absurda. Agora eu vou trazer isso para algo que você consegue visualizar sem precisar imaginar números técnicos. Você já viu aqueles vídeos de câmaras hiperbáricas esmagando objetos? Ou testes industriais onde um cilindro de aço simplesmente implode, como se fosse uma lata vazia? Aquilo normalmente acontece com pressões muito menores do que as do fundo da Fossa das Marianas. Muito menores. Agora pensa em algo ainda mais próximo da sua realidade. Quando você mergulha em uma piscina e desce até o fundo, seus ouvidos já começam a incomodar, certo? Aquilo acontece com poucos metros de profundidade. Agora, multiplica essa sensação por mais de 1000 vezes. Não é desconforto, é destruição estrutural. Mas aqui vem a comparação que realmente trava a mente. A pressão no fundo da fossa é equivalente a ter cerca de 8.000 toneladas, pressionando um submarino do tamanho de um carro pequeno. 8.000 toneladas. É como se dezenas de prédios estivessem empilhados sobre ele. E o mais absurdo, essa força não vem de cima. Ela vem de todos os lados ao mesmo tempo. Não existe direção de escape, é compressão total. E aqui entra algo ainda mais insano. A água parece suave, fluida, inofensiva, mas sob profundidade extrema, ela se transforma na substância mais implacável do planeta. Porque diferente de uma pedra ou de um objeto sólido, a água envolve completamente. Ela encontra cada microespaço, cada fraqueza, cada imperfeição. Ela não empurra só de um lado, ela abraça e esmaga. Agora imagina um pequeno erro de cálculo. Um parafuso que não foi apertado com torque exato. Uma solda que não foi perfeita. Uma microbolha no metal durante a fabricação. Na superfície, irrelevante, a 11.000 metros. E aqui entra um ponto que pouca gente percebe. A engenharia profunda não é feita apenas para resistir. Ela é feita para sobreviver sob tensão constante. Cada segundo no fundo é um segundo sob carga máxima. Não existe alívio, não existe pausa. É como segurar um peso absurdo acima da cabeça e saber que se escorregar, acabou. Mas o mais assustador não é o colapso, é o silêncio antes dele. Exploradores relatam pequenos estalos durante a descida. Microsons da estrutura se ajustando à pressão. E cada estalo é um lembrete. Você está entrando em um ambiente onde a natureza dita as regras. Agora vamos subir um pouco. Não até a superfície, mas até 4.000 metros. Essa profundidade já é considerada extrema. E mesmo ali, a maioria dos submarinos comuns não consegue operar. A Fossa das Marianas está quase 3 vezes mais profunda que isso. Ou seja, mesmo entre ambientes extremos, ela é o extremo do extremo. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se é tão perigoso, por que continuamos descendo? Por que insistimos em desafiar uma força que claramente não foi feita para nós? É curiosidade, é ciência? Ou é algo mais profundo?
Talvez seja porque a pressão não representa apenas risco físico, ela representa limite. E o ser humano sempre foi obcecado por ultrapassar limites. Mas no próximo bloco, você vai entender o momento exato em que a pressão deixou de ser apenas teoria e quase se tornou tragédia real em uma expedição profunda. E quando você ouvir isso, vai perceber que não estamos falando de ficção. Estamos falando de milímetros/milissegundos e decisões que separam história de desastre. Porque aqui a teoria encontra a realidade. Em expedições profundas, existe um momento que todo engenheiro teme. Não é quando o submarino toca o fundo. Não é quando começa a descer. É quando surge um som diferente. Um som que não estava no protocolo. Durante descidas extremas, é comum ouvir pequenos estalos. A estrutura se ajusta à pressão. Mas existe uma diferença entre ajuste e falha. E essa linha é invisível. Em uma das missões profundas mais tensas já registradas, sensores começaram a indicar pequenas variações na leitura estrutural. Nada alarmante, mas diferente. E no fundo do oceano, diferente é a palavra mais perigosa que existe. Porque você não pode abrir a escotilha para verificar. Você não pode sair para inspecionar. Você está preso dentro de uma cápsula cercada por 11 quilômetros de água. E se aquilo for o início de uma microfratura? Se for uma fissura se expandindo sob carga extrema? Você não tem como saber. Você só tem duas opções: continuar ou abortar. Mas abortar também leva tempo. A subida não é instantânea. O submarino precisa liberar lastro, ajustar flutuabilidade e subir lentamente para evitar instabilidade. Isso pode levar horas sob a mesma pressão absurda. Agora imagina tomar essa decisão. Você está a quase 10 mil metros. Os sistemas ainda funcionam, mas existe uma leitura fora do padrão. Você continua e arrisca tudo? Ou sobe e perde a missão? Essa é a realidade da exploração extrema. Não é só engenharia, é psicologia. É controle emocional absoluto. Porque o pânico é o maior inimigo dentro de uma cápsula selada. E aqui está o detalhe que arrepia. Mesmo que uma falha estrutural esteja começando, você pode não sentir nada até o último instante. Não há cheiro, não há mudança de temperatura, não há aviso sonoro dramático. Existe apenas a pressão acumulada esperando uma oportunidade. E quando ela encontra, ela age. Agora, eu quero que você visualize isso em câmera lenta. Um microdefeito se expandindo, a pressão concentrando energia naquele ponto. Metal começando a ceder, e então, implosão. Não como explosão para fora, mas colapso para dentro, instantâneo, violento, irreversível. Essa é a força invisível que acompanha cada descida. Isso muda completamente a forma como você enxerga um submersível. Não é apenas um veículo, é uma cápsula de sobrevivência. É uma bolha de ar protegendo vidas contra a força mais esmagadora do planeta. E aqui vem algo que deixa tudo ainda mais intenso. Mesmo com toda a tecnologia moderna, não existe como testar completamente as condições do Challenger Deep em laboratório. Você pode simular, você pode modelar, mas a realidade a quase 11 mil metros sempre terá variáveis imprevisíveis. Isso significa que cada descida ainda carrega um elemento de incerteza. E é essa incerteza que torna tudo real. Mas no próximo bloco, nós vamos falar sobre algo ainda mais desconfortável. Porque a pressão não ameaça apenas máquinas. Ela redefine o que é possível para a vida. E quando você descobrir que existem organismos que suportam naturalmente aquilo que esmagaria aço, você vai começar a entender que o fundo da fossa não é apenas hostil. Ele é um paradoxo. A pressão no fundo da Fossa das Marianas é capaz de esmagar aço. É capaz de implodir estruturas reforçadas. É capaz de destruir qualquer ser humano desprotegido em milissegundos. E mesmo assim, existe vida ali. Isso muda completamente a lógica. Porque enquanto nós precisamos de cápsulas de titânio com paredes grossas para sobreviver alguns minutos, existem organismos que vivem ali permanentemente. Sem engenharia, sem proteção, sem medo. Como isso é possível? A resposta está na adaptação. Essas criaturas não têm pulmões cheios de ar.
não têm cavidades compressíveis. Seus corpos são estruturados para funcionar sob compressão extrema. As moléculas em suas células são estabilizadas por compostos especiais. Suas proteínas são adaptadas para não colapsarem sob pressão. Elas não aguentam a pressão, elas pertencem a ela. E é aqui que o contraste fica brutal. O que para nós é o ambiente mais hostil do planeta, para elas é casa. Isso redefine o conceito de limite. Talvez o limite não seja absoluto. Talvez o limite seja relativo a quem está tentando atravessá-lo. Para o ser humano, 11.000 metros é quase intransponível. Para certos organismos, é apenas rotina. Mas não se engane. Isso não torna o ambiente menos perigoso para nós. Pelo contrário, isso reforça que estamos entrando em um território que nunca foi projetado para nossa biologia. E aqui está o ponto mais forte deste episódio. A pressão do fundo da fossa não é apenas uma força física, ela é um lembrete. Um lembrete de que a Terra ainda tem zonas onde a natureza domina completamente. Nós podemos explorar, podemos estudar, podemos tocar o fundo, mas não controlamos aquele ambiente. Cada descida é uma negociação com a física. Cada missão é um cálculo milimétrico contra uma força que não perdoa erro. E isso muda a forma como você vê o oceano. Porque quando você olha para o mar da superfície, ele parece calmo. Sereno azul. Mas 11 quilômetros abaixo, existe uma força silenciosa capaz de esmagar metal como se fosse frágil. Agora conecta isso com o episódio anterior. Falamos sobre o lugar onde a luz morre. Hoje você entendeu o que acontece quando a pressão começa a esmagar tudo. E no próximo episódio, nós vamos descer ainda mais fundo no desconforto. Porque existe algo que vive ali. Criaturas que desafiam tudo o que considerávamos necessário para a vida. Organismos que parecem saídos de outro planeta. E quando você ver o que sobrevive naquele abismo, vai perceber que talvez o fundo da fossa não seja apenas o limite da Terra. Talvez seja o laboratório mais extremo da vida. Se você achou que a escuridão era assustadora, espere até conhecer o que se move dentro dela. Se inscreve, porque no EP3 nós vamos revelar o que vive onde nada deveria viver. E depois disso, você nunca mais vai chamar o oceano de vazio.